Olá, queridos! Novamente estamos aqui para agora o último dos períodos da história grega, período helenístico. Nesse momento, a Macedônia já chegou e já dominou a Grécia, já reconstruiu e agora nós vamos avançar. Este período foi marcado por uma mistura de culturas e pelo expansionismo. Vamos nós? Características desse período. O grande nome, o grande líder é o Alexandre o Grande. Esse busto aqui é claro que é do Alexandre Magno, Alexandre o Grande, né? E aí o que ele vai fazer? Expansão, mas uma expansão enorme. A gente tem mapa já para dar uma olhada. Como que ele conseguiu isso? Primeiro, ele respeitava a cultura do inimigo. Ele chegava para os povos dominados em guerra e propunha acordos econômicos, construção de cidades amigas, parceria cultural. Então, todo esse respeito à cultura do inimigo vai fazer com que ele tenha muitos amigos no seu processo de expansão. Outra coisa, ele incentivava os casamentos entre seus soldados e as mulheres dos grupos conquistados. Então, isso fazia o quê? Uma miscigenação, misturava as características do mundo grego clássico, já que o Alexandre foi educado por nada mais, nada menos do que Aristóteles, né, queridos? E as mulheres das áreas invadidas, que são da cultura oriental, eram as mães dessas crianças todas gregas, né? Então, era um greco oriental que surgia disso tudo. É exatamente por essa mistura que a gente tem o nome aqui do helenismo. Helenismo significa miscigenação, mistura de culturas clássica, que é a cultura ocidental, com a cultura oriental dos povos dominados por Alexandre o Grande, tá? E aí, voltando para esse tópico, por que esse império é efêmero? Porque ele durou muito pouco, né? A gente chegou no século IV a.C. e no século II a.C. já temos a invasão de Roma. Então foi um império de curta duração, mas de grande extensão. A gente vai ver isso exatamente aqui, ó. Aqui estava a Macedônia originária, ela invadiu a Grécia, invadiu Tebas, Esparta, Atenas, continuou o processo de expansão, dominando aqui o que seria hoje a Turquia, o que seria Líbano, Israel, Oriente Médio, né? Chegou aqui no Egito, dominou todas essas áreas, continuou aqui, ó, pela Mesopotâmia, isso já tinha sido dominado pelos persas, chegou à própria Pérsia e dominou muitos outros povos no Oriente, como vocês podem ver. Vamos destacar aqui uma coisa importante, volta para o Egito. Aqui eu tenho Alexandria, uma das grandes cidades, né, do comércio, da cultura, da biblioteca de Alexandria, né? Só que eu tenho muitas outras Alexandrias, ó. Alexandria aqui, eu tenho Alexandrópolis aqui, porque Alexandria aqui, Alexandria aqui. Por onde Alexandre o Grande foi dominando, ele fazia questão de fundar essas cidades que, para a Grécia, era um ponto de comércio e também de recolhimento de impostos, mas também vão ser lugares da disseminação da cultura clássica, que é daí que a gente vai ter a mistura com a cultura local, que é a cultura oriental. E falando de cultura, cultura grega, agora não só do período helenístico, mas de todos os períodos, né? A Grécia foi muito marcada pela racionalidade. Nos vídeos que eu vim gravando sobre Grécia, quase todos eles eu falei de razão, de lógica, né? Essa razão, essa lógica, elas marcam o pensamento grego, né? O homem, o cuidado de si, também está cada vez mais como responsável pelo conhecimento. O antropocentrismo também é característica da cultura grega, né? E significa isso, né? O homem como centro da resposta, o homem como responsável por explicar o que está acontecendo ao redor dele. E, claro, usando a racionalidade. Tudo isso junto propicia Sócrates, Platão, Aristóteles, os filósofos gregos, eles são a marca, talvez, das principais da cultura clássica, né? Só que também os gregos criaram o teatro, isso mesmo, aliás, aqui temos um teatro, né? Um anfiteatro grego. É uma praça com essas escadarias, as pessoas se sentavam aqui, e, na verdade, aqui no chão, no centro, é que as peças eram encenadas, os dramas e as comédias gregas, né? E a gente vai concluir com a arquitetura, e uma das grandes características arquitetônicas da Grécia Antiga são as colunas gregas, tá? Aqui, ó. Basicamente, cada região vai ter um tipo de arquitetura mais típica. Essas são as primeiras, que é a arquitetura dórica, tá? Que é uma das primeiras formas de coluna criadas lá na época ainda do período pré-homérico. Aqui, uma coluna jônica, que tem um capitel, essa parte aqui de cima, um pouco mais com adornos, né? E por fim, a gente tem a coluna grega coríntia, da cidade, né, de Corintos, e aqui eu tenho um capitel com mais adornos ainda. A gente vai ver isso, tá? Isso é um fuste, isso é um capitel, e olha aqui, isso é um fuste, que a coluna em si, tá vendo que ela tem essas linhas?
Eles montavam isso daqui, peça em cima de peça. Aqui na base mais larga, conforme vai ficando mais alta, mais estreita, para encaixar e não cair, né? Como se fosse um Lego. Metáfora ruim, hein? Aqui em cima eu tenho o capitel, que eu disse para vocês que eram diferentes nas três colunas típicas da Grécia Antiga. Vamos voltar para o slide anterior? Capitel dos dóricos, capitel jônico e assim por diante, né? Aí, cada coluna está do lado de muitas outras e para segurar o telhado eu tenho aqui em cima um arquitrave. É como se fosse essa grande extensão por sobre todas as colunas para suportar, né, o peso do telhado também, né? Entre o arquitrave e o telhado eu tenho esses frisos, né, que normalmente seguiam o mesmo modelo do fuste, né, da coluna, e acima de tudo eu tinha um grande frontão. Isso é um desenho pedagógico para a gente entender como é que funciona uma construção grega, né, da arquitetura grega. Aqui a gente tem tudo isso junto numa imagem do que sobrou do Partenon lá em Atenas, tá? Aqui eu tenho fuste, aqui eu tenho, né, a estrutura dórica, aqui eu tenho o arquitrave, aqui eu tenho, né, todas essas partes que vão sustentar por sobre o frontão. Certo até aqui? Frontão? E aí, uma réplica, uma reconstrução, claro, pelo computador, do que seria o Párteno nos dias atuais de Atenas. Para quem não sabe, o Párteno ele era um templo religioso para a deusa Palas Atenas, que era justamente a deusa da mitologia que protegia a cidade de Atenas. Aliás, para quem não sabe, cada cidade tinha um deus ou uma deusa protetora, já que na mitologia grega, os gregos eles eram politeístas antropomórficos. Os deuses gregos eles tinham formato humano, tá? Então, a gente fica por aqui. Tchau, tchau para todos vocês. Até as nossas próximas aulas, tá? Beijinhos!